Vamos começar um trimestre juntos. Agora estamos no segundo trimestre e eu espero que vocês consigam acompanhar. Sabemos que ainda por causa dessa pandemia estaremos distantes, mas estaremos próximos através dos celulares, através da nossa plataforma do Google Sala de Aula, e eu estarei sempre disponível para ajudar vocês no que precisarem. Nesse trimestre, como nós costumamos fazer, teremos avaliações, as atividades serão postadas lá no Google Sala de Aula e vocês também receberão a pontuação de vocês. Em breve nós estaremos enviando os trabalhos que precisaram ser feitos, a pontuação que cada um deve ter. Mas, enquanto isso, vamos dar início, não é, às nossas videoaulas para que assim possamos compreender melhor a nossa língua portuguesa. E assim como está escrito aqui nesse quadro, diz assim: insista, persista e nunca desista. Mesmo que pareça difícil, continue na luta porque nós seremos vitoriosos. Não desista, porque o seu futuro realmente está na educação. E o que você precisar, a professora vai estar aqui. Mas vamos para o nosso primeiro assunto desse trimestre. Nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre as fábulas. Já falamos aqui no trimestre passado, mas agora nós vamos trabalhar um pouquinho a interpretação desse tipo de texto. Nós já vimos que as fábulas eram histórias contadas para que os seres humanos pudessem ter um aprendizado melhor de algumas situações que existiam na vida. O primeiro fabulista que nós conhecemos da história é o Esopo. Ele era um escravo, ele viveu alguns séculos atrás e ele tinha essa característica, não é, de criar essas fábulas, essas histórias com narrativas curtas, não é, narrativas que nós já aprendemos que possuem narradores, personagens, espaço, tempo. Mas uma característica principal das fábulas é que elas trazem os personagens, animais que têm características de seres humanos. Animais que falam, animais que sentem tristeza, que sentem dor, que sentem alegria. E nós vamos usar um texto para que nós possamos compreender melhor e interpretarmos melhor esse tipo de texto. Lembrando também que toda fábula ela traz uma moral, ela traz um aprendizado, ela traz uma lição para o seu leitor. Mas vamos lá, vamos ler a nossa primeira fábula. Vamos continuar falando mais sobre as fábulas? Pois bem, vou começar contando para vocês, lendo para vocês uma fábula. A fábula que veremos é a fábula de Monteiro Lobato, do fabulista Monteiro Lobato, brasileiro, do qual falaremos mais no finalzinho do vídeo. E essa fábula tem como título O Jabuti e a Pelva. Vocês conhecem o jabuti? Sabe que animal é esse? E a pelva? Algum de vocês conhecem? Vamos ver se durante a leitura nós conseguimos descobrir quem é cada um deles. Vamos lá. Brigaram certa vez o jabuti e a pelva. Deixa estar, disse esta furiosa. Deixa estar que te curo, meu malandro. Prego-te uma peça das boas, verás. E ficou de sobreaviso, com os olhos no astucioso bichinho, que lá se ria dela, sacudindo os ombros. O tempo foi correndo. O jabuti esqueceu-se do caso, e um belo dia, distraidamente, passou ao alcance da pelva. A árvore incontinente torceu-se, estalou e caiu em cima dele. Toma, quero ver agora como te arrumas. Estás entalado e, como sabes, sou pau que dura para 100 anos. O jabuti não se deu por vencido. Encorujou-se dentro da casca, cerrou os olhos como para dormir e disse filosoficamente: pois, como eu durmo mais de 100, esperarei que apodreças. Moral da história: a paciência dá conta dos maiores obstáculos. Gostaram? Descobriram o que é o jabuti e o que é a pelva? Ah, certo. Vou aguardar que vocês me digam até o final desse vídeo. Mas nesse texto podemos perceber algumas características das fábulas que eu já citei antes para você. As fábulas são narrativas curtas que contêm elementos da narrativa, que
que elementos são esses que nós já estudamos? O narrador, os personagens, o enredo, não é? Onde tem o conflito, onde tem a solução do problema, onde tem o desfecho. E entre outras características. Mas as que nós podemos perceber nas fábulas são o narrador. Percebam que é narrado em terceira pessoa. O narrador não faz parte da história. Ele é apenas um observador. Então ele fala, não é, que a pelva, o jabuti, eles, não é, terceira pessoa. Temos o título, né? Geralmente nós fazemos textos que precisam de título. E é muito importante na fábula ter um título. Por exemplo, você pode até conhecer esses animais aí, que o animal que vem citando no título, mas quando você vê pelva, você vê o quê? Que é uma palavra diferente. Então, o título chama atenção, você fica curioso para saber do que se trata. Vou dizer a vocês aqui uma curiosidade. O jabuti não é a tartaruga e também não é o cágado que vocês conhecem, não é? A tartaruga, ela vive no mar, na água. O cágado, ele vive tanto na água quanto na terra. E o jabuti, ele é totalmente terrestre. Então, olha aí a diferença, uma dica da professora para quem não sabia. E a pelva é uma árvore bem, com um tronco bem grosso, que realmente ela dura por muito tempo. Então, temos um título aí que chamou a atenção, criou a curiosidade para você ler para descobrir o que é, não é mesmo? Tivemos também nesse texto personagens com características humanas. O jabuti fala? Não. Uma árvore fala? Não. Então aí nós percebemos que os dois criaram um diálogo, eles, uma conversa, mas é porque trata-se de uma fábula e os animais têm essa personalidade, né, embutida neles. Um jabuti não vai ficar tentando combater uma planta. Uma árvore também não vai falar, não vai estar conversando com os animais. E trouxe uma moral, né? Ele trouxe uma moral para essa história. Vamos rever ali qual foi a moral que ele trouxe? Olha aí, a paciência dá conta dos maiores obstáculos. Aquele jabuti tinha um obstáculo? Sim, claro que sim. E como é que ele venceu? Esperando. Como ela ia durar 100 anos, ele também esperou que ela apodrecesse durante os 100 anos e aí ele ficava ali dormindo quietinho até que chegasse o momento de sair. Como eu prometi a vocês, vou falar um pouquinho sobre esse fabulista que foi Monteiro Lobato. Foi um escritor e editor brasileiro que foi o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo. A sua obra que nós mais conhecemos é exatamente essa, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde tinha a Dona Benta, tinha a Anastácia, tinha a Emília, o Visconde de Sabugosa, entre outros. Ele criou a editora Monteiro Lobato e mais tarde a Companhia Editora Nacional. Foi um dos primeiros autores de literatura infantil de nosso país e de toda a América Latina. Qual é a criança que não gosta de uma fábula, não é? De uma historinha? Metade das obras de Monteiro Lobato é formada de literatura infantil. Destaca-se pelo caráter nacionalista, ou seja, ele trata das características do nosso país, do Brasil, da nação, e também de questionamentos sociais. Fala da pobreza, do desemprego, da seca, entre outros temas. O universo retratado em suas obras são os vilarejos decadentes e a população do Vale do Paraíba, quando da crise do café. Situa-se entre os autores do pré-modernismo, o período que precedeu a Semana da Arte Moderna, né? A Semana da Arte Moderna, você vai estudar mais tarde, ou já ouviram falar, foi uma semana onde o modernismo teve seu ápice e muitos artistas, principalmente brasileiros, né, tiveram seus trabalhos ali revelados. Mas falamos um pouquinho e agora eu vou deixar aqui uma atividade para vocês, para que vocês possam fixar melhor. Vocês vão responder as páginas 2 a 6 do módulo 2. Lembrem-se que nós estamos trabalhando agora o módulo 2. Vocês não precisam enviar essas atividades agora. Quando eu for dar a nota, eu peço as suas atividades, vocês mandam as fotos e nós iremos corrigir essas páginas no dia 3/6, na próxima aula, que é na quarta-feira, tá bom? Um bom estudo e um abraço virtual da Pro Débora.